Eu quero destacar também o trabalho feito pelo governador Camilo Santana aqui no estado do Ceará. Um dos pontos importantes do trabalho do governador Camilo é exatamente a gestão fiscal responsável do nosso estado. Aonde a gente vê muitos estados brasileiros em crise profunda na sua economia, com dificuldade para pagar o salário de seus servidores, com salários congelados, com salários parcelados, sem realizar a contratação de novos servidores, sem concurso público, com os serviços públicos funcionando precariamente e alguns inteiramente paralisados. O Rio de Janeiro é uma expressão disso, mas há outros que em situação caótica. A gente vê o país ameaçado por várias epidemias. A notícia de hoje de manhã é que a dengue estava duplicando a quantidade de casos com uma rapidez assustadora, e ela é desse jeito. A gente dorme numa situação sem epidemia, quando acorda a epidemia já se espalhou completamente, aonde a febre amarela urbana, que há 78 anos não ocorria, ela volta a aparecer. A gente vê com preocupação o governo federal cortando gastos, cortando repasses de recursos para estados, e aqui no Ceará nós perdemos 98 milhões que eram importantes, 18 para a segurança, 58 para a educação e recursos para a saúde também. Nós ficamos satisfeitos de ver que o governo do estado do Ceará, ele consegue manter esse equilíbrio fiscal, oferecer um reajuste de salário para os servidores, que embora seja pequeno, mas que está ocorrendo para não deixar acumular os prejuízos provocados pela inflação dos períodos anteriores, a contratação de servidores, e isso resulta também em investimentos que vão ao encontro da necessidade da população do Ceará, sobretudo da população mais pobre, da população mais carente. De forma especial, eu quero destacar aqui o programa Águas do Sertão, que ele começa a ser implantado, começa a ganhar corpo, começam os estudos para sua realização, e que vai beneficiar 200 mil cearenses, aqueles mais pobres e que são moradores da zona rural. Esse programa ele vai incrementar o acesso da população rural ao abastecimento de água, vai prover o uso racional dos recursos hídricos, esgotamento sanitário, uso de energias renováveis e inovação tecnológica, vai fortalecer as estruturas comunitárias e associativas, com foco no desenvolvimento da agricultura familiar, treinando e capacitando os trabalhadores rurais para que possam tirar o seu sustento da terra, ampliar a sua produção e garantir, inclusive, um excedente de produção para comercializar. São 50 milhões de euros que serão utilizados nesse projeto de saneamento rural. Em algumas comunidades que já cresceram mais na zona rural, o abastecimento d'água ele passa a ser um problema muito sério e constante na vida das pessoas. E água por consumo, inclusive, e isso se agravou muito em decorrência desses 6 anos de seca, que, graças a Deus, tudo parece crer que será encerrado esse ano com um grande inverno. Mas essa população que utiliza essa água, a água servida também não tem tido um despejo correto e termina por ser uma fonte também de doenças para essa população. Então, essa ação do governo, Camilo, ela é extremamente importante, necessária e oportuna, e vem realmente para tirar desse risco dessas comunidades e garantir a água com qualidade e o seu destino correto após ser servido. E dizer que é graças a esse equilíbrio fiscal, financeiro, com redução, inclusive, do nível de endividamento do Brasil, que o governo estadual, ele consegue resultados positivos em áreas como a educação, onde
Hoje será feito um balanço dos resultados do ano passado, mas que já é destaque. A nossa educação pública já é referência a nível nacional. Já foi dito aqui inúmeras vezes que das 100 melhores escolas brasileiras, pelo IDEB, 77 delas são do Ceará. E eu destaco ainda que o governo, só o ano passado, ele coloca em funcionamento aí, em escola de tempo integral, 117 escolas, beneficiando aí 1.415.000 alunos. Ele implanta um programa como o programa A Bolsa Avance, o programa universitário, beneficiando 1.000 estudantes. Faz uma readequação em 603 escolas para garantir melhores acomodações para os estudantes. O governo, em 2017, entregou mais 2 escolas profissionalizantes, 17 escolas de ensino médio regular, 17 ginásios e quadras esportivas, 5 centros de educação infantil. Então, são diversas obras e diversas realizações que melhoram os serviços públicos ofertados aos cearenses. No entanto, é preciso dizer que muitas das ações do governo do Estado, ou mesmo das prefeituras, elas se esbarram, elas encontram dificuldades de ampliar os seus efeitos por conta da política econômica nacional, por conta do sistema econômico vigente, que é um sistema que, pela sua própria natureza, é excludente, que mantém o acúmulo da riqueza na mão de poucos, e no Brasil nós temos um percentual mínimo da população que controla 50% de toda a riqueza da nação, e que essas mudanças, essa situação só será mudada quando efetivamente houver uma distribuição de renda e a população mais carente tiver acesso ao pleno emprego, situação que só pode ocorrer com fortalecimento do setor industrial e em detrimento do capital rentista e especulativo, que não gera o emprego e que aprofunda o fosso social que existe entre ricos e pobres, trabalhadores e patrão. Obrigado, deputado.